Você crê nesta noite? Amém. Vamos, pastor Rubens vai trazer uma partícula da palavra também nesta noite, amém? Já temos o pregador oficial, amém? Amém, amém. Deus nos abençoe. Já ouvimos coisas tão maravilhosas essa noite, hinos inspirados, abençoados, pregação maravilhosa, mas é um encontro, né? Um pequeno encontro que estamos fazendo, então não precisamos ter pressa. Vamos ouvir todo mundo que queira falar, vamos ouvir todo mundo que queira cantar. O louvor é para Deus, né? O louvor não é para nós, não. Às vezes pensamos assim, às vezes eu saio um pouco do ritmo, desafino alguma coisa, mas não se importe com isso. A Bíblia diz: fazei um barulho para Deus. Se você não souber o hino, faça um hum, mas faça um barulho para Deus, né? Todos os animais fazem um barulho, né? Os pássaros, quando o dia amanhece, agradecendo a Deus por mais um dia, né? Faz um barulho. Nós estamos felizes com a presença do pastor, né? O pastor Joel, né? E os outros pastores, o irmão Moraes também, que chegou hoje à tarde, mas desde ontem já estava o irmão Elson, os pastores aqui, o pastor Elson, o pastor Roseno, o pastor Luiz, e já desde ontem estávamos nesse espírito bom. Irmã Brunella, vai ficar de pé, e o irmão Adriano, né? Olha, Deus abençoe essa família aí. Amém. Por ficar de pé, irmã, para a igreja conhecer. Bem-vindo, Deus abençoe vocês, né? Graças a Deus. Deus abençoe essas pessoas. Graças a Deus. Que coisa boa. Olha, eu queria só ler aqui para vocês, para nós, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá. Veja bem, se alguém destruiu o templo. Agora nós encontramos que Nabucodonosor destruiu o templo natural, o templo literal, que foi o templo construído por Salomão, era considerado o templo de Deus, né? Ali, o templo de pedra, de mármore. Mas Deus não está falando desse templo. Embaixo diz assim, ó: porque o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Então, não é o templo que Salomão derrubou, mas é o templo que é o seu corpo. Ele não é seu. Aquele negócio de a vida é minha, eu faço dela o que quiser, aquilo é fábula, aquilo não vale para o cristão. A vida é de Deus, Ele faz dela o que quiser, amém? O seu corpo não é seu, é de Deus. O meu corpo não é meu, é de Deus. E as pessoas estão destruindo, né? Destruindo o corpo, tanto deles como os dos outros. O que tem de pessoas sem amor é uma coisa terrível. Eu não me esqueci do que algum dos irmãos, dos pastores, falou ontem. Acho que foi o pastor Aurélio mesmo, que a lagarta, a aruga, o gafanhoto, o purgão, eles comiam o que? O fruto, né? O fruto do Espírito. Aí o fruto do Espírito é amor, longanimidade, paciência, piedades. Tudo foi comido pelo gafanhoto, pela lagarta. Tem gente que não tem piedade, né? A falta de piedade é uma coisa terrível. E nós estamos vivendo num tempo que o Paulo diz assim: nos últimos dias os homens serão avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos. Você pode dar o coração para a pessoa, mesmo assim ele soca o pé no peito depois. Ingratos, né? Profanos. Então, o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho, podemos dizer, é uma arma poderosa. É o que está lá em Hebreus 4, verso 12. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Agora, não adianta nada a arma ser boa na mão de quem não sabe usar, né? Você vê uma 765, né? Uma arma boa, mas aquilo para usar tem que ter um treinamento, tem que saber como trava aquilo, como destrava, como recarrega. E se a pessoa não souber usar, vai se acidentar, né? Né? Ah, muito bem. Então, se você não souber usar, né,
vai se acidentar, causa risco de destruir o seu corpo, que é o que eu estou falando aqui, ou destruir o corpo de alguém mais, né? Por causa de não saber usar. E as pessoas pegam a palavra de Deus e elas saem dando tiro para todo lado. E elas acham que estão arrebentando. E aquilo é verdade o que elas estão falando. Só que é uma verdade que está sendo pregada sem misericórdia. Aquilo vai destruir tanto ele como os que ouvirem ele. Amém? Então nós encontramos que os fariseus, eles estavam usando a palavra de Deus. E não pense você que os fariseus não criam na palavra de Deus. Eles tinham a Septuaginta, que era a Bíblia naquele tempo, a mesma que Jesus usava. Jesus, quando ele veio, ele usou os pergaminhos. Lá em São Lucas 4 encontramos que Jesus chegou no templo e deram a oportunidade para ele pregar. E ele abriu no livro de Isaías 61. E ele leu aquilo ali, as pessoas ficaram olhando para ele. Ele tinha uns 30 anos de idade. E ele fechou ali, Isaías dizia: Deus tem me ungido para abrir os olhos do cego, para libertar os cativos, para pregar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Jesus fechou o livro e disse, a congregação toda olhando para ele, e ele disse assim: hoje tem se cumprido essas escrituras no meio de vós. E ninguém ali, muitos não entenderam nada. Ele estava dizendo: ó, não estão esperando as escrituras se cumprir? É só o que a gente vê, né? É as pessoas dizem: a escritura vai se cumprir, vai se cumprir. Quando ela se cumpre, eles não creem nela. Então eles estavam esperando esse que vinha para abrir os olhos do cego, estavam esperando esse que vinha para pregar o ano aceitável do Senhor. E agora ele está dizendo: está aqui, chegou a hora. Vocês pregaram a vida toda que eu vinha, cheguei. Hoje tem se cumprido essas escrituras. Mas aí quando ele começou a usar esta arma, a mesma arma que os fariseus usavam, que era a palavra, ele começou a usar diferente deles. Porque os fariseus, é uma mulher que foi pega no ato de adultério, né? Ela veio correndo ali, e eles estavam usando tão errado aquela arma, que é a palavra, que eles não estavam errados em apedrejar ela, porque era a palavra de Deus que dizia: a mulher que adulterasse devia ser apedrejada. Então eles podiam se gabar, dizer: estamos no que a palavra diz. Mas só que eles estavam usando errado, não sabia errar, não sabia usar. Então quando ela chegou ali, o primeiro erro é que eles queriam apedrejar só ela, e o que a Bíblia dizia era que apedrejava ela e o homem que adulterou com ela. Mas eles eram machistas. O homem, talvez eles sabiam quem era, talvez era o filho de algum colega importante, o filho do fazendeiro, e de sorte que se não fosse Jesus, eles iam matar só ela mesmo, que eles estavam usando mal a palavra de Deus, não estavam sabendo usar. Aí Jesus chegou e mostrou para eles como usar aquela arma. A palavra de Deus é sim uma arma poderosa. Tem até uma canção que as pessoas cantam, que é uma dinamite santa. Mas se você não souber usar, você vai se acidentar. E você vai causar um acidente e destruir o seu irmão, né? Então ele foi e disse uma coisa, eles começaram a dizer: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a Bíblia diz, nós estamos pela Bíblia, pela lei, que ela deve ser apedrejada. Que dizes tu? Tu não é o tal? Tu não conhece a escritura? Ele começou a escrever ali no chão. E então ele disse: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí eles viram, né, que todos tinham pecado, começaram a se lembrar das coisas, das besteiras que fizeram, foram jogando a pedra no chão e foram embora. Diz a Bíblia que começou pelos mais velhos, que eram mais experientes, depois os mais jovens, que eram meio afoitos, também disseram: se o papai não jogou, eu não vou jogar. Se o vovô não jogou, eu não vou jogar. E então ele soube usar a arma. A mulher ele disse: cadê os teus acusadores? Ela disse: não sei, Senhor, para onde foram? Ele disse: eles não te acusaram? Não sei o que aconteceu, de repente foram embora. Ele disse assim: nem eu te acuso, né? Então eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para usar a palavra, mas de uma forma certa, correta. Eu tenho treinamento para usar isto. Eu não sou como eles. Eu não uso a palavra para te destruir, mas eu uso para te salvar. Amém? Amém? Então, quantas pessoas afoitas, né?
Essa tarde mesmo eu estava conversando com um afoito da mensagem, que entrou lá no canal e digitou um monte de coisa contra os pastores aqui por causa do culto ontem. O que ele quer? Ele quer que a gente pare? Ele quer que a gente desça do púlpito e pare? A gente não vai parar. Está usando parágrafos da mensagem, é correto. Está usando versículo da Bíblia, mas não está sabendo usar. Simplesmente não está sabendo usar. Porque essas coisas, se você não foi chamado para usar, não usa. Nem todo mundo foi chamado para a polícia. É só aquele que fez o concurso, passou, recebeu o treinamento. Aí qualquer um quer usar uma arma e vai causar um acidente, né? Tem que ter treinamento para aquilo. Todo mundo quer usar a palavra, mas ele quer usar para destruir alguém, para afetar alguém. Não use, meu irmão, não use. Deixa alguém que foi chamado para usar. Fique apenas orando por aquela pessoa. Nós encontramos no Velho Testamento que os pães da preposição eram comidos apenas pelo sacerdote. Davi tinha ido para uma certa batalha com os seus homens e chegaram tudo sujos de sangue. Eles tinham brigado o dia todo, tudo machucado, cortado, sangue do adversário no corpo deles, com fome, cansado. Chegaram no templo e Davi disse para o sacerdote: tem comida aí para nós? O sacerdote disse: não tem, rei, não tem comida. E os pães da preposição? Aí Davi disse assim, aí o sacerdote disse: mas rei, os pães da preposição estão aí, mas você sabe que a lei não permite você e seus homens comer, só o sacerdote pode comer. Ele disse: traz assim mesmo. Aí o sacerdote disse: rapaz, está errado, está fora da palavra, o rei comeu os pães da preposição, só o sacerdote pode comer. Aí talvez um outro sacerdote disse: mas é o rei que está mandando, né? Vai lá. Pegou os pães, trouxe, o rei sentou lá e comeu com aqueles homens tudo. E talvez o sacerdote ficou esperando eles morrerem. Vai já morrer, porque eles foram contra a palavra, estão fora da palavra. Quando a pessoa vê que acha que você está fora da palavra, ele fica torcendo que você morra, que você seja destruído, porque ele usa a palavra sem saber usar, sem amor. Tomara que eles morram. Esperaram, nada de morrer. E passou muitos anos e nada de morrer. E aí, o que aconteceu? Porque Deus não matou eles? Depois Jesus explica lá na frente. Porque a questão é que aquilo não podia, mas há ocasiões que não tem outro jeito. Eles iam morrer de fome. Então entra a soberania de Deus. Amém? Então nós encontramos outro homem lá no livro de Juízes, chamado Jefté. Que ele nasceu, o pai dele chamava Gileade. E o pai dele se envolveu com uma mulher, né? Uma meretriz, uma coisa fora do casamento lá. Se envolveu com aquela mulher, ela ficou grávida. Aí nasceu o Jefté. Ele era filho de um adultério, de uma prostituição. Aí a família de Gileade, né, quando ele cresceu, disse: olha, sabe uma coisa? Você pega suas malinhas e vai embora do nosso meio, porque você é filho de uma prostituição. Nós não queremos você que é impuro no nosso meio. Ele pegou as malas e foi embora, foi expulso, né? Aí, quando ele está lá, mas ele era um homem valente, ele era um guerreiro. E aí um dia os filhos de Amon ameaçaram de atacar eles. E aí eles clamaram: e agora o que vamos fazer? Os filhos de Amon estão vindo. E lembraram: mas o Jefté era um grande guerreiro. Vamos chamar ele para nos guiar nessa guerra, para estar junto conosco na guerra. E aí então eles foram com ele e disseram: vem com nós para nos liderar nesta guerra com os filhos de Amon. E disse: mas vocês não me expulsaram porque eu sou filho de uma meretriz, que eu sou impuro, que não posso estar no meio de vocês? Aí eles disseram: não, mas guia-nos mesmo assim, fique conosco. Ele ficou. Aí a Bíblia diz que quando ele tomou a liderança do exército, o Espírito do Senhor se apossou dele. Olha que coisa. O Espírito do Senhor se apossou do filho de uma prostituta. Deus... Aí a pessoa pode até ficar com raiva: mas Deus, eu vivi a vida santa a vida toda, teu Espírito nunca se apossou de mim. Como é que tu faz uma coisa dessa? Aí o que acontece? Ele venceu aquela guerra, como nós sabemos, e as pessoas não podem compreender isso. Isso não é da apologia ao pecado, não é você cair no pecado, amém? Mas há situações que aquele irmão sabe que ele falhou, que ele errou, e ele não consegue sair daquela situação, e aí você, em vez de ajudar, você está dando tiro, amém? Então, são coisas, e a pessoa fica de um lado para o outro, porque ele sabe que você está falando a verdade.
Ele está certo mesmo. Ele está dizendo que eu não me salvo mais, que eu estou perdido. Eu sei que ele está certo na situação que eu caí. Mas, meu Deus, mas será que eu não encontro alguém que possa me dizer que tem um jeito? Irmão, tem. O sangue de Jesus dá jeito para tudo. Aquela mulher, ela vinha correndo, aqueles homens atrás, com cada um com uma pedra assim desse tamanho. E ela vinha pensando, ela sabia que ela tinha errado. Não vá perguntar para aquela mulher, dizer assim, tu tem razão? Ela ia dizer, não tem não, eu errei mesmo. Agora, mas será que não tem uma chance de eu viver? Será que não tem um filho de Deus em algum lugar que me ajude? Eu quero viver, ninguém quer morrer. Mas não tinha ninguém. Todo mundo queria ver o sangue derramar, porque estava usando a palavra de forma errada. Aí ela encontrou com o Filho de Deus. Ela estava procurando um Filho de Deus, ela encontrou, foi o próprio Filho de Deus. Aí, não, pois vem aqui comigo que eu vou dar um jeito de te salvar. Agora só vai e não peques mais, né? Não vá fazer mais. Mas chance tem sim, desde que você não vá fazer aquilo outra vez, né? Então é isso, as pessoas não sabem usar essa arma. Essa mensagem, pastor Aurélio, é uma arma destruidora. Ela mata. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela pode te ajudar a te livrar do inimigo, como ela pode matar você próprio se você não souber usar. É preciso saber usar. O Roberto Carlos, cantor mundano, fez uma música, é preciso saber viver. Eu digo para você, é preciso saber ser um cristão. Cristão, ele não tem só juízo, ele também tem misericórdia. Amém? Cristão fala pouco, e quando ele fala correto. Cristão é misericordioso. Quem é eu, quem é você, para não ter misericórdia daqueles que Jesus tem misericórdia? A mulher samaritana, eu fui pesquisar a cultura de Israel para ver o porquê que ela estava se escondendo. Sabe o que é? Quando o marido deixava elas, às vezes ela nem tinha traído ele. Era eles que queriam uma mais nova, não queria mais aquela mulher. Aí ele dizia, olha, ela me traiu. Que era para poder os judeus apoiarem ele. E apoiava mesmo. Naquele tempo a voz deles equivalia. Mas aí é o seguinte, mas marido, se tu disser que eu te traí para tu ter o pretexto de me deixar, eu vou ser apedrejada por adúltera. Aí Moisés viu que essas coisas estavam acontecendo. Foi por isso que Jesus disse, Moisés deu a carta de repúdio por causa da dureza do vosso coração. Eles estavam sendo duros com as mulheres, deixando elas para arranjar uma outra novinha e dizendo que elas tinham adulterado para ter a desculpa, e isso estava causando que elas fossem apedrejadas. Aí Moisés percebeu isso. Aí Moisés criou a carta de repúdio. O que era a carta de repúdio? Ó indivíduo, tu não quer mais tua mulher não? Quero não, eu não quero mais ela. Então tu vai dar uma carta para ela assinada por ti, como uma carta de repúdio. Aquela carta de repúdio era para proteger ela. Quando ela casasse com outro homem ou fosse pega na rua, ela mostrava, vamos te apedrejar porque aquele homem lá te deixou. Olha aqui, ele me deu a carta de repúdio. Aí, não pode apedrejá-la, que ela tem a carta de repúdio. Era para proteger. Moisés ajudou as mulheres. Amém? Aí ela podia até casar de novo. É claro que Jesus veio depois e disse que está errado. Em Mateus capítulo 19, né? 19. Jesus veio e disse, isso está errado. A carta de repúdio vocês estão dando, ela está casando de novo. Quem casa com ela está em adultério. Então Jesus disse, vamos fazer o seguinte, vocês não vão deixar de jeito nenhum. Pare com esse negócio. Aí proibiu deixar, né? Fique com ela até o fim. Mas esta carta de repúdio era exatamente para protegê-la. E essa uma lá foi pega no ato, não deu tempo o marido dar para ela a carta de repúdio. Às vezes o marido podia até ter ficado com pena dela, talvez fosse mãe dos filhos dele. Eu vou te dar a carta de repúdio, mesmo que tu fez coisa errada, para ninguém te matar. Mas não deu tempo. Ela foi pega e eles estavam doidos para matar. Né? Quantos estão por aí nessa mensagem? Enquanto uns estão querendo adorar a Deus, outros estão doidos para ver o erro no outro.
doido para ver o fim do outro, doido para ver a queda do outro. Como tem gente desse jeito? Procurando, vem para a igreja, uns vêm para glorificar Deus, outros vêm para ver se o irmão tem uma falha, se tem uma coisa. Irmão, não faça isso. Não use a palavra de Deus desta forma. Use a palavra de Deus. Se não for para salvar seu irmão, diga para ele: irmão, olha, se não for para mim tentar te salvar, então eu não vou te atirar não. Eu prefiro deixar tu na mão de Deus. Fica na mão de Deus, Ele é que sabe. Mas eu, se tu vir para o meu lado, eu vou tentar te colocar no céu. Amém? Glória a Deus. Então essas coisas é falta de amor. Mas eu creio que nessa noite aqui, pelo olhar de vocês, eu vejo o amor divino em cada olhar. Amém? É aquele amor que diz: se o Senhor teve misericórdia de mim, eu vou ter misericórdia dos meus irmãos. Amém? E às vezes é uma questão de tempo. Tem pessoas que dão um trabalho, mas depois se consertam. Amém? Às vezes tem que ter paciência. Paulo diz isso, que nós temos que tomar ali aqueles que estão tomando leite. A gente tem que ter paciência com ele, né? Que são crianças, mas vão crescer. São crianças na vida espiritual e vai crescer, então tem que ter paciência. Agora é lógico que ninguém concorda com o erro, ninguém concorda com o pecado. A Bíblia diz que quem é de Deus, quem ama o mundo, as coisas que o mundo há, o amor do Pai não está nele. Você não tem que concordar com o erro que ele fez. Não, você tem que dizer: não, está errado, irmão, só que eu não vou te matar, eu não vou te condenar, eu não vou pedir que tu vá para o inferno, eu vou orar por você, mas eu não concordo com o que você fez, não. Está errado, está errado, está errado. Mas irmão, não faça mais não. Vamos procurar a salvação juntos. Amém? Glória a Deus. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite. Estou muito feliz por estar aqui. Amanhã estaremos em Capitão Poço, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.